Oi, gente. Meu nome é Fernanda, eu sou advogada. Eu queria conversar com vocês um pouco hoje sobre os objetivos da página. Essa página é para a gente poder dialogar um pouco, conversar sobre a advocacia, sobre gestão da advocacia, tá? Oi, João, tudo bem? É para a gente conversar sobre gestão de escritório de advocacia, sobre esses temas que a gente acaba lidando como advogado durante todos os dias, a gente acaba enfrentando situações específicas, né? Com relação à gestão, com relação à prospecção de clientes, com relação a melhorar a performance do escritório, né? E de que forma a gente poderia fazer isso sem ferir o código de ética da OAB, né? Porque a gente sabe que a advocacia, ela tem as suas especificidades. Essas especificidades, existe realmente um motivo e esses motivos são relevantes, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esses motivos que são relevantes, mas enfim, a ideia da página é a gente trocar experiência, nós advogados, trocarmos experiências com relação a isso. Tenho certeza que tem muitos advogados que lidam com isso e militam com relação a isso todos os dias. Tenho certeza que tem outros também que têm dificuldades, que não sabem direito o que a OAB permite fazer e o que a OAB não me permite fazer. Então a ideia da página é essa, é ajudar, é colaborar com os advogados com relação à gestão. Como eu falei, eu sou advogada, tenho quase 14 anos de experiência e eu sempre fui advogada, nunca fui outra coisa. Então, essa experiência com captação de clientela, né, o que pode fazer, o que não pode fazer, eu tenho também. E com relação ao faturamento do escritório, também tenho experiência com relação a isso. Então, é uma coisa que a gente realmente pode conversar. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho só sobre prospecção de clientes. A primeira coisa é que muitos advogados sequer lidam com a prospecção de clientela porque tem medo, né? Tem medo do código de ética da OAB, tem medo de sofrer uma retaliação. Então, assim, a primeira informação que eu vou passar para vocês é que precisa realmente estudar, né? Você precisa conhecer o seu código de ética, você precisa conhecer o estatuto da advocacia, que aí você vai saber aonde você pode pisar, até onde você pode ir, né? E aí eu vou mostrar para vocês, eu uso 2 livros, tá? Eu uso esse aqui, depois eu vou colocar nos stories os livros que eu costumo ler, tá? Para vocês poderem ter a imagem não ao contrário, que nem tá aqui agora. É esse livro que eu uso de base, esse aqui é até do Conselho Federal, né, da OAB. E esse aqui, ó, é um estatuto comentado, tá? Eu uso ele muito, porque se a gente não sabe, né, não estuda, não tem como você saber o que você pode fazer e o que não pode. E aí eu vou explicar para vocês um pouco o que é prospectar, né? É o ato de você atrair clientes para o seu negócio. Só que a OAB, ela não permite que o advogado faça isso de forma ostensiva. Por quê? Porque a gente não pode mercantilizar a nossa profissão. O que é mercantilizar? É tornar um comércio, como um outro qualquer. Tem 2 lados aí. É claro que a gente tem essa proibição da OAB de não mercantilizar a advocacia, mas ao mesmo tempo o escritório de advocacia é uma empresa que precisa ser gerida como qualquer outra. Então tem muita confusão com relação a isso, porque muitos advogados ficam numa atitude passiva, já que eu não posso mercantilizar, eu também não tomo nenhuma atitude para poder tornar meu escritório de advocacia uma empresa. Então eu não faço nada, eu não tomo nenhuma atitude em direção a melhorar a gestão do meu escritório, a trazer ferramentas que estão aí no mercado que ajudem a gente a melhorar o nosso faturamento, a melhorar a captação de clientela. Então eu tomo uma atitude totalmente passiva, porque a própria OAB não me permite isso. E temos um outro lado também, que é advogados que acabam exagerando, errando na mão e fazendo sim da advocacia um negócio, tá? E isso também não pode. E aí eu vou explicar para vocês por que não pode, né? Essa proibição de mercantilização, ela tá totalmente associada ao fato de que a advocacia é uma função social.
O que isso quer dizer? Quer dizer que nós participamos da administração pública, né? Nós temos um munus que o próprio governo dá pra gente, que tem a ver com a função, com os objetivos, com o propósito da advocacia, que é de levar informação, que é exercer a advocacia com transparência, com respeito, com polidez, com urbandade. Então, assim, eu não posso simplesmente encarar a advocacia como um negócio, encarar a advocacia como um produto que só tem acesso uma pessoa que pode pagar por ele. Porque a gente tem essa função social de levar justiça ao injustiçado, né? A pessoa que não tem ninguém por ela, o advogado tem essa função, tá? Então, por isso que a gente não pode simplesmente tratar a advocacia como se fosse uma empresa comum. Nós temos essa função, eu diria que esse propósito é inspirador, né? Você ajudar pessoas, você tá ali lutando, eu gosto, tá? É meio cafona, mas eu gosto. Lutar pelo fraco e oprimido, aquela pessoa que não tem direitos, e que você simplesmente chega para conversar com essa pessoa e ela acaba descobrindo que ela tem mais possibilidades, que ela tem uma saída, né? E que ela, sem você como advogado na vida dela, não saberia. Então, isso é muito importante. Então, não só encarar essa mercantilização como uma coisa ruim, porque não é, tá? E aí, então, tá. Você falou que não pode fazer a mercantilização da profissão, ao mesmo tempo que tem que tratar o escritório de advocacia como uma empresa. Tem um paradoxo aí, né? São coisas contrárias. Então, o que a gente vai fazer é tomar atitude para mitigar isso. Vamos fazer um meio termo. Então, o que é que, de fato, a OAB considera como uma prospecção de clientes de forma ilícita? Vamos para a prática. O que seria o ilícito na prospecção de clientes, tá? O ilícito na prospecção de clientes, ele tem relação com uma publicidade irregular. E como que é essa publicidade irregular? A publicidade, ela é irregular quando ela tem um único fim específico de atrair clientes. Então, vamos passar por um exemplo. Vamos dizer que eu seja uma advogada que seja especialista em tributário. Não sou, tá? Vou só dando um exemplo aqui aleatório. Sou uma especialista em tributário, então eu consigo diminuir o número de taxas e impostos que uma determinada empresa tem que pagar. E aí o que eu faço? Eu faço uma publicidade massiva informando as pessoas que eu sei resolver isso, que eu já tratei tais e tais e tais, ainda nomeio, olha, tô nomeando o nome do cliente, trabalhei para o cliente tal e tal e tal e consegui reduzir a quantidade de imposto que ele tinha que pagar em tanto. Esse é um exemplo claro de publicidade que a gente não pode fazer. A nossa publicidade, ela tem que ter um caráter meramente informativo. Então, quando você informa as pessoas sobre o tipo de atuação que você faz, o tipo, tá? Não que você não pode dizer quantas causas você ganhou, quais são os seus clientes, mas dizer que você trabalha. No meu caso, eu trabalho faço trabalhista empresarial, faço direito previdenciário. Então, eu posso informar as pessoas conteúdos que são relacionados, que são afetos aos temas que eu trabalho. Por quê? Porque aí eu estou cumprindo a minha função social de informar a sociedade. Então, esse tipo de publicidade, ele pode ser feito. Então, qual é o tipo de marketing que se usa na advocacia? A gente usa o marketing de conteúdo. Você vai fazer vamos dizer que seja o Instagram, o Facebook, você vai fazer as suas postagens com o intuito de informar as pessoas. Tá? E isso não é proibido, desde que você não diga o nome do cliente, nem fique colocando os resultados, o resultado do seu trabalho, porque aí sim você vai estar tornando a sua advocacia um produto e isso pode ser considerado ilícito. Então é essa a mitigação que eu tô querendo dizer para vocês. Então a gente não vai nem pro extremo de divulgar o nosso trabalho. Eu acho assim, a gente não pode divulgar os nossos sucessos, a gente pode divulgar como, a gente não pode divulgar quem nem exatamente o resultado, mas como eu fiz, isso eu posso divulgar. Eu posso divulgar qual foi a lei que eu usei, eu posso divulgar de que forma eu fiz, isso a gente pode, mas para quem e quanto não pode, é ilícito, tá?
E, assim, uma coisa também importante que a gente não pode fazer de jeito nenhum é usar um captador de clientes, um agenciador de causas, né? Eu trabalho com direito previdenciário e isso é muito comum na área previdenciarista, tá? Muito comum mesmo. Eu já fui abordada por várias pessoas, não foi uma só vez, não, pelo menos umas 5, por agenciadores de causa. E aí como que funciona? Essas pessoas, elas entram em contato com você e o que elas querem basicamente? Elas querem levar clientes para o seu escritório e querem um percentual em cima dos seus honorários. Então, geralmente, as propostas que eu recebi, já recebi propostas de agenciadores que queriam entre 10% e até 50% dos meus honorários para levar clientes para o meu escritório. Isso já aconteceu comigo pelo menos umas 5 vezes. E isso é absolutamente ilegal. A OAB não permite de jeito nenhum que você use um terceiro na sua relação com o cliente. Tem vários motivos do porquê não pode fazer isso, mas um motivo que é bem claro, que é bem fácil de entender, é porque a advocacia ela é baseada na confiança, né? Então, a confiança numa via de mão dupla. O cliente confia em você e você confia no cliente. Então, como que você estabelece essa relação de confiança sem ser você, né? Sem o cliente ter chegado até você de forma direta, né? Não tem como, não dá para fazer isso. Fora o fato de ser isso é a pessoa está trapaceando, né, quando ela faz isso. É trapacear quando ela faz isso, quando ela se vale de uma outra pessoa que tem conhecimento privilegiado, né, porque ou ela é uma pessoa muito bem relacionada, ou ela tem alguma, esse exemplo que eu estou dando de direito previdenciário, ou ela tem alguma relação dentro do próprio INSS, porque esses agenciadores de causa muitas vezes saem direto de lá mesmo, tá? E aí você está realmente passando por outros colegas e competindo, vamos falar assim, em desigualdade total de condições, tá? Por quê? Porque esse colega teve acesso a informações privilegiadas através desse agenciador de causas, tá? É muito comum, mas é absolutamente ilegal. Então, nessas duas hipóteses, você com certeza vai estar ferindo o Código de Ética da OAB. Com certeza você vai estar ferindo o Código de Ética da OAB quando você age assim. Então, não pode, tá? Fazer isso. E é isso. Hoje esse vídeo vai ser mais curtinho, tá? Porque hoje eu tô muito atarefada, mas essas informações são extremamente importantes. Eu vou mostrar os livros que eu uso de novo. É esse aqui, eu vou colocar nos stories daqui a pouco. E esse aqui, tá? E o segredo mesmo de fazer uma boa prospecção de clientes é você estar sempre se informando. É você estar de olho, gente. Basta você fazer uma pesquisa no site do TJ que você tem acesso à jurisprudência para você ver também como que os juízes estão aplicando. O nosso estatuto é uma lei nacional, né? Então, como que os juízes estão interpretando essa legislação? Você tem acesso a essas pesquisas. Então você, como advogado, você não precisa ficar passivo, com medo de fazer as coisas, mas você precisa fazer certo. E para fazer certo, você precisa ter acesso às informações, tá? É isso por hoje, tá? Vamos conversar mais sobre prospecção de clientes, porque a gente vai falar sobre como a gente prospecta. Então, eu disse para vocês como não ferir o Código de Ética da OAB, e nas próximas lives, a gente vai fazer live toda segunda e toda quinta-feira, nas próximas lives eu vou dar dicas práticas de como fazer essa prospecção de clientela, tá? E vai ser muito interessante, eu espero também trocar experiências com vocês. Conversem comigo, me mandem o que vocês estão pensando, como vocês fazem, porque eu sei que tem diversas formas de fazer isso e o povo brasileiro é bem criativo, né? Não tem só o meu jeito, tem vários jeitos de fazer. Eu vou passar para vocês o que eu aprendi na minha prática, mas eu espero poder trocar experiência com vocês, tá? Por hoje é isso. Então tá. Um abraço para vocês e uma ótima segunda-feira.